Olá, meu nome é Fernando Afonso Ferreira, eu nasci no Rio de Janeiro, mas desde pequeno que eu moro em Salvador. Pequeno não, porque eu sou muito alto. Desde novo que eu moro em Salvador, eu vim para cá com 3 anos de idade, então eu sou barioca, sou mais baiano que carioca. Eu estudei, passei minha infância e minha adolescência toda aqui na cidade de Salvador, estudei no Colégio Antônio Vieira e em 1970 fui fazer engenharia mecânica na UFBA e comecei a trabalhar, que foi minha grande escola, numa empresa da família, que era revenda de tratores Caterpillar, a Baema. Eu passei 11 anos na Baema trabalhando, fazendo cursos nos Estados Unidos. Aí depois eu saí, fui para Itabuna, morei 25 anos em Itabuna, e fui diretor de cooperativa de revenda de automóvel. E um dia eu estava em Itabuna e estava fazendo uma palestra para pequenos empresários, quando conheci o presidente da Comicro, é a Confederação das Micro e Pequenas Empresas do Brasil, e o presidente da FEMICO Bahia, que é a Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia. E a partir desse momento comecei a ter contato com essas pessoas e aumentou muito o meu contato com a micro e pequena empresa. Agora, mais recentemente, chegaram os MEI, os microempreendedores individuais. E nesse meu contato diário, eu noto que existe uma dificuldade muito grande dessas pessoas tocarem as empresas, tanto que a mortalidade diminuiu, mas ainda é muito grande. E noto também que muitas dessas dificuldades são comuns. É controle de estoque, são detalhes do controle de estoque, controle financeiro, liderança, uma série de sonegação, uma série de problemas que acontecem, que o empresário, apesar de ele conhecer o negócio dele, ele não conhece a gestão. O que ele faz? Ele vai buscar. Aí vai fazer um curso, vai no Sebrae, vai nas associações, na FEMICRO, na Micro, tal. Mas esses cursos são muito complicados. Eles falam uma linguagem muito técnica e isso gera dificuldade para o pequeno empresário. A minha ideia é tratar de diversos assuntos, tá certo? Que falam sobre a gestão, sobre o dia a dia da gestão, de uma maneira muito simples, muito prática, de uma maneira que o empresário possa ouvir o que eu falei, ler o que eu escrevi e aplicar no dia seguinte. Eu estava lendo uma reportagem sobre a eficiência do treinamento. Em mais de 97% dos casos que o empresário vai a um treinamento, ele retorna para a empresa dele e faz a mesma coisa que fazia antes do treinamento. Então não adiantou nada. Você vê os institutos que eu vejo aí divulgando o treinamento. Eu capacitei 20 mil pessoas, eu fiz 500 treinamentos, eu fiz 500 oficinas disso, oficinas daquilo. E o que isso transformou em renda para o empresário? A gente fala em treinamento para ganhar mais. A gente fala em treinamento para melhorar a eficiência do colaborador e, consequentemente, da empresa. Você falar em treinamento sem falar em aumento de emprego, sem falar em aumento de faturamento, não tem muito sentido. Tá certo? Então, a ideia é falar de uma maneira muito simples sobre diversos assuntos. Quais são esses assuntos? Eu tenho uma lista aqui de assuntos que eu vou começar falando. Agora, eu vou tentar também falar sobre assuntos que vocês perguntem. Então, você manda um e-mail para mim. Eu tenho interesse de falar sobre o assunto tal. Se eu receber vários e-mails pedindo a mesma coisa, eu vou falar sobre esse assunto. Se eu não dominar esse assunto, eu vou procurar, vou estudar, vou ler e vou fazer. Tá certo? Então, a ideia é, eu não tenho nenhum compromisso com a academia, tá certo? Eu não tenho nenhum compromisso em formar vocês, administradores, tá certo? Eu quero falar sobre coisas muito simples, muito práticas, que vocês possam botar na sua empresa amanhã. Tá certo? Nós estamos vivendo um momento de crise no Brasil agora. A primeira providência é reduzir custo. Agora, onde é que você gasta? Você tem anotado tudo que você gastou, aonde gastou, quais foram suas despesas? Se você não sabe aonde reduzir. Aí a primeira providência é demitir funcionário. Será que funcionário é o problema?
Eu não acredito. Devem ter outras despesas que podem ser reduzidas. Então, eu vou falar sobre tudo isso mais detalhadamente, sobre necessidade de controle. As empresas precisam ser controladas. Você precisa ter conhecimento do que está acontecendo na sua empresa. Eu vou fazer um áudio pequeno sobre isso. A ideia é a seguinte, sobre cada assunto eu vou fazer um áudio de 2 minutos no máximo. Esse áudio eu vou trocar e jogar o assunto em discussão. E aí eu escrevo um texto depois aprofundando esse assunto. Então vamos falar, eu posso falar sobre liderança, sobre ponto de pedido, sobre curva ABC do estoque, sobre fluxo de caixa, sobre balanço, sobre DRE. Então eu vou falar e explicar tudo isso, como é que funciona. Uma coisa que é importante é orçamento. A gente sabe que eu faturei esse mês 80 mil. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é o que deveria faturar ou não é? Então eu não tenho um parâmetro para comparar, vou falar sobre isso. Tá certo? E vou falar, como eu disse, pelo que você pedir, pelo que as pessoas pedirem. Agora, então tem um vídeo, tem um texto, tudo isso de graça, não vai ser cobrado nada para a pessoa ver isso. Se você quiser se aprofundar mais ainda no assunto, aí eu vou ter um textozinho mais profundo, que será vendido de uma maneira muito barata, um negócio bem acessível, abaixo de R$10, certo? Para todo mundo poder acessar. Esse valor vai ser suficiente para pagar as despesas do site, porque existe despesa, tá certo? E depois eu vou fazer e-books mais profundos que vou vender também, esses e-books mais aprofundados sobre diversos assuntos. Então, por exemplo, um e-book sobre controle de estoque. Tudo do controle de estoque, eu faço um e-book aí isso aí vai ser vendido por valor diferenciado. Mas esses textos vão ser bem simples, bem baratos. De acordo com o assunto, pode variar um pouquinho, 7, 8, 10 reais. Mas aí não é nada aqui proibitivo para o empresário. Se você não se interessa pelo assunto, assistiu o vídeo, leu o primeiro texto, não precisa comprar. Se você não, eu quero aprender mais, eu preciso, normalmente junto com esses textos vendidos, a gente vai botar uma tabela de Excel, alguma coisa anexada, se for necessário, para poder ajudar o empresário a tomar conta. Então eu queria que você criasse o hábito de frequentemente entrar no site e olhar o que tem de novidade. Vou fazer também um blog, né, onde vão ser frequentemente colocadas notícias. Tá certo? Agora mesmo vou ter que escrever uma sobre a crise, como é que a gente faz para trabalhar na crise, o que é importante a gente trabalhar durante a crise. Então, muito obrigado. Qualquer assunto que você queira, como eu já disse, pode mandar um e-mail, tá certo? Que se eu não dominar, ou eu vou procurar alguém que conheça bastante para escrever sobre isso, ou eu estudo e faço. Muito obrigado, vai ser um prazer ter sua companhia nesse futuro do nosso blog.